Queridos, eu sou muito grato pelas oportunidades que me são dadas aqui, porque toda vez que nós passamos nessa plataforma, nós somos impactados pelo poder de Deus. Eu costumo usar nós porque sou eu e a minha casa, amém, igreja? Amém. Porque nós vivemos a palavra e a promessa de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Geralmente eu estou fisicamente acompanhado de um deles, a minha esposa, dos meus filhos. Hoje infelizmente não puderam vir, mas quando eu uso a expressão nós, é porque nós estamos juntos, nós somos um. Maridos e esposas entendem isso perfeitamente na palavra, porque Deus assim uniu, e assim é. Amém, queridos? Vocês têm que crer nisso. E aqueles que são jovens e vão se casar um dia, também serão um assim com o seu cônjuge. Então, onde nós vamos, nós carregamos a família. Onde nós vamos, nós carregamos a arca. Nós carregamos a glória de Deus. Deus está na casa. Glória a Deus. Deus está nesse lugar, porque não é possível que você não tenha percebido, que você não tenha ouvido, que você não tenha sentido, que Deus não tenha tocado o teu coração ainda até aqui, porque desde quando eu botei os pés nesse lugar, o Senhor fala comigo. Desde o momento de oração em que o irmão estava aqui à frente quando eu cheguei nessa casa, no momento da palavra que foi lido pelo diácono, dos louvores que aqui foram entoados, Deus tem dado resposta. Deus tem falado, amados. Então aquele que não está entendendo, não tem percebido, tem que buscar discernimento espiritual, porque o Senhor está na casa. Isso é fato. Ah? Isso é fato, queridos. Eu quero ler com a igreja o que está em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler, em seguida nós vamos orar a Deus mais uma vez, e depois os irmãos vão poder tomar os assentos de vocês. Gênesis capítulo 1, versículos 28, 29 e 30, diz a palavra de Deus: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e todo o animal que se move sobre a terra. Versículo 29, E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. O versículo 30 vai dizer: E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento, e assim for. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós te rendemos graças mais uma vez nesta hora. Eu te peço no poder do santo nome de Jesus, que o Senhor leve toda a mente cativa ao teu senhorio. Pai, que todo o nosso ser, todas as nossas emoções, toda a nossa atenção seja colocada diante do teu trono. Ah, Deus, que o Senhor arrebate a nossa alma, a tua presença, Pai, se assim for possível, ó Deus. Eu sei que tudo é possível ao que crê, porque ao Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode todas as coisas. Então eu creio que o Senhor pode nos levar continuamente, poderosamente à tua santa presença, para que o Senhor possa se revelar a cada um. Que o Senhor tire toda a distração, toda a preocupação, todo o cansaço nessa hora, e que o teu Santo Espírito, que é livre em nosso meio, possa agir com poder e possa nos encher até transbordar da tua presença e de sabedoria nessa noite, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Vocês podem tomar os assentos de vocês. Enquanto nós louvávamos, o Senhor dizia que Ele está limpando a casa. Aleluia. Quando Ele fala de casa, Ele fala de cada um de nós. E o Senhor adorna essa casa. O Senhor limpa, o Senhor purifica. E essa casa, uma vez limpa e adornada, ela tem que ser preenchida.
E se você der a glória devida a quem está te limpando, a quem está te aperfeiçoando, a quem está te adornando, Ele faz em ti morada. Mas se assim você não dá a glória devida a Deus, você corre o risco do inimigo que bateu em retirada da tua casa voltar com mais 7 e tomar de conta dessa casa que está limpa, que está sendo purificada e aperfeiçoada. Mas a quem você tem buscado? A quem você tem dado a glória? Onde você tem investido o seu tempo? Onde você tem depositado a sua fé? Porque se assim você abre espaço para o inimigo vir, o segundo estado se torna pior do que o primeiro, é o que diz a palavra de Deus. Mas o Senhor falou claramente, fala a essa casa, que Ele está limpando a cada um para adornar, de cima a baixo agora. Os que estão no altar até os que estão na porta. Glória a Deus. Quem é de fé entende e recebe. Aleluia. Então permita o tratamento, permita a limpeza, deixa Deus tirar o que precisa ser tirado, para que nós possamos ofertar ao Senhor, de forma que Ele possa se agradar da nossa oferta. E não falo só de dinheiro. Na verdade, o dinheiro está muito depois disso, mas o louvor que nós proferimos, a adoração que nós rendemos a Ele, o serviço que nós fazemos é em nome do Senhor, que sejam mãos santas e limpas, levantadas ao Senhor, para que a nossa oração, para que tudo que fazemos para Deus chegue diante dEle de forma suave, de forma agradável. Aleluia. Mas dentro da palavra, daquilo que nós acabamos de ler, o Senhor nos mostra o estabelecimento das refeições, da mesa. O Senhor em sua palavra aqui está estabelecendo mantimento, provisão. O Senhor está dizendo: eu te criei, e eu mesmo provi, eu tenho te dado árvores que têm semente. Eu também tenho te dado árvores que têm frutos e têm semente dentro. Ou seja, Deus tem semente para você semear, Deus tem uma promessa de continuidade, de sustento para a tua casa. Mas Deus tem um pão agora, Deus tem um alimento agora, Deus tem um fruto maduro agora, que é dado na estação para agora, para já, para hoje. E assim nas outras estações, nos outros dias, virão os frutos que amadurecerão no tempo oportuno, no tempo adequado. Por que é que você está ansioso para um dia de amanhã? Onde a palavra diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Resolva as coisas de hoje, se empenhe nas coisas de hoje, do agora. Porque o agora é um presente que Deus te dá, então desfrute do presente que é hoje. O amanhã é uma esperança que nós não sabemos se vai acontecer. Por que é que você está se preocupando com amanhã, se você tem algo a desfrutar hoje? Tem uma mesa para você hoje, e aqui Deus está mostrando a mesa original. Você vai dizer: pastor, mas não tem mesa na palavra, não está escrito, não tem um instrumento desse para que se possam sentar. Onde é que está a mesa aí? A mesa está no alimento, a mesa está no mantimento. E aqui Deus está mostrando o início de como Deus formou a mesa, a comunhão, para o homem e a mulher que ali habitavam, depois que Deus os formou. E Deus vinha na viração do dia ter comunhão com Adão e Eva, para saber, como se Deus não soubesse, mas olha como Deus é maravilhoso. Ele vinha no final do dia, na viração do dia, conversar com ele e dizer assim: Adão, como foi o teu dia? Eva, como foi o teu dia? O que foi que vocês fizeram? O que foi que vocês descobriram? O que é que há de novo em meio a esse jardim? E você pensa que Deus não faz assim conosco? Você pensa que Deus não fica esperando a gente contar a Ele o que aconteceu no nosso dia? Seja algo bom, seja algo que nos custou dores, que nos custou lágrimas, que trouxe ansiedade sobre nós. Mas a palavra diz para a gente lançar toda essa ansiedade sobre Ele, para que nós sejamos livres, para que nós sejamos libertos, tiremos esse fardo das nossas costas. Lançar sobre Ele. O Senhor está te chamando é hoje. E a palavra que fala sobre uma mesa original, Deus quer te trazer para algo original, algo dos céus para a tua vida.
E esse te levar ao original, querido, pode te levar a lugares em que você já esteve. E você pode pensar assim: ah, Deus, mas eu vou voltar para lá e vai ser do mesmo jeito. Ah, o Senhor está me chamando para perto e vai ser da mesma forma. Ah, eu vou ter as mesmas experiências que eu já tive. E para a igreja, eu já tive na igreja. Eu já fui para a igreja. Ah, eu vou na igreja de vez em quando. A gente costuma chamar o templo de igreja, sendo que igreja somos nós. E você pensa que tudo vai ser da mesma forma. Ah, eu estou cansado disso, estou cansado daquilo outro. Você tem que ter discernimento para que alguns lugares em que Deus proibiu a tua entrada ou fechou uma porta para que você não entre, não force essa porta para voltar para lá. Aleluia. Olha a palavra que foi lida aqui sobre portas abertas. No começo, a palavra em Apocalipse dizia assim: eis que eu conheço as tuas obras, coloca uma porta aberta diante de ti. Aleluia. Então as portas que foram fechadas pelo Senhor não tem te abrir. Tem porta que nem tranco tem, mas tem gente que está batendo, está forçando, querendo voltar para um caminho que o Senhor disse: já passou, não é mais para você. Eu tenho algo original para você, e esse algo que o Senhor tem chamado a igreja, tem chamado a cada um dos que estão aqui nessa noite, vai trazer de fato mudanças, amado. Porque nós somos chamados para um reino. E talvez a nossa realidade no Brasil seja estranho a gente entender reino, humanamente falando, porque nós temos uma monarquia, mas certamente você viu há um tempo atrás que a rainha Elizabeth morreu e lá eles vivem em um reinado. É um castelo, é uma rainha, são reis, são príncipes, são princesas que tomam de conta de alguns países que fazem parte de um reino na terra. Só que Deus está te chamando para um reino celestial, ainda que esteja na terra. Aleluia. Você tem que entender de uma vez por todas que o reino de Deus é diferente do reino das trevas. Que o reino de Deus vai fazer com que haja mudanças na tua vida, mudança de postura, mudança de linguagem, mudança de comportamento, mudança de raciocínio. Vão haver renúncias, vão haver portas fechadas, vão haver lutas, mas em tudo isso está a mão do Senhor te protegendo. Porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito e aquilo que ele tem te revelado. Então não fica pegando as coisas: ah, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo outro. Eu não estou aqui nessa noite para te entregar normas de conduta, porque o Espírito Santo de Deus é quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Não é na minha força, não é no meu querer ou de qualquer um outro irmão que esteja aqui ou que venha de fora, não é na nossa força, não é no nosso entendimento, mas é naquilo que o Espírito Santo faz. Então o Senhor está te chamando: ei, vem para perto, vai ser diferente. Vai ser diferente, não é a mesma coisa, é uma nova oportunidade que eu te dou. Alguns lugares, talvez, você tenha sido envergonhado, e você está meio confuso, dizendo assim: o Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo? É lógico que Ele tem, mas é a nossa forma humana de muitas vezes questionarmos a nossa fé perante o Senhor. Diz assim: pai, o Senhor tem certeza disso? É nesse lugar que o Senhor vai me levar? O Senhor sabe ali o quanto eu fui envergonhado, o Senhor sabe ali o quanto eu fui humilhado, e o Senhor quer me levar lá de volta. O Senhor tem certeza disso? Amados, eu e a minha esposa, nós devolvemos um filho nosso ao Senhor no 5º mês de vida dele, e foram 5 meses de luta em UTI. Só quem já teve gente internada em UTI sabe o que é isso. Só quem já devolveu filho ao Senhor sabe tem uma noção do que a gente passa, tá? Perder alguém querido, perder um pai, perder uma mãe, um avô, uma avó, dói. Mas devolver um filho é uma dor diferente. Será que você não entende? Talvez eu não tenha palavras para explicar. Então nós moramos 5 meses, moramos entre aspas, tá? Tempo em casa, tempo no hospital nessa luta. E depois de
um tempo a esposa foi engravidou, depois que nós devolvemos esse nosso filho ao Senhor. Isso aconteceu no final de 2017, ele faleceu em meados de junho de 2018. E aí quando foi em 2019, Deus concedeu a graça e nos deu uma filha. Nós já tínhamos um, então nós somos pai de 3. Ontem foi o dia das mães. As mães que perderam os seus bebês, eu não gosto de usar a palavra perdeu, mas que devolveu ao Senhor o seu bebê, você não tem ele nos braços, você não deixa de ser mãe por isso. Não é o rótulo do mundo, não é o rótulo que as pessoas colocam entre ser a definição do que é ser mãe, que de fato é Deus está te chamando para o original, para dizer que você é mãe, porque assim Ele estabeleceu, mesmo que você não esteja com seu filho no braço agora, mas você é mãe, com o filho devolvido ao Senhor, porque a palavra diz que os filhos são presentes, é um galardão que Deus confia em nossas mãos. Então, amados, voltar para o hospital era uma tortura. Eu tinha passado 5 meses lá, eu e minha esposa, a gente não queria voltar. Minha esposa engravidou. Nós mudamos de médico, porque nós tínhamos uma referência dele, ele tinha sido o médico que tinha acompanhado o nosso primeiro filho. E nós estávamos teoricamente seguros nas mãos dele. É um médico que ele é especialista em gravidez de risco. E minha esposa tinha tido complicações. O nosso bebê nasceu prematuro, ao 7º mês. E aí teve uma série de complicações enquanto estava na UTI e chegou a óbito. Então nós mudamos de médico. E aí, conversando com esse médico, a gente dizia que não queria voltar para o hospital onde nós passamos a luta, porque era difícil a gente estar naquele ambiente. Ele disse que entendia perfeitamente. E sabe o que acontece? No 7º mês, o médico adoece e precisa ser tirado de cena. E vem uma outra médica. O que acontece com as nossas forças? Foram embora. Mas costuma dizer no linguajar comum, quebrou nossas pernas. A fé e a razão, caminhando juntos e se confrontando. Andar pela fé é uma loucura, mas é para isso que nós somos chamados. Aleluia. Tá? E aí a médica, relatamos tudo para ela, e ela disse assim: mas eu só faço parto em determinado hospital. E o referido hospital era justamente onde nós não queríamos estar, porque era onde nós tínhamos travado a nossa batalha. Eles não tem problema, eu encaminho vocês para uma outra médica, eu acompanho esses 2 meses que faltam, e vocês vão ter o bebê de vocês em uma outra cidade, se vocês quiserem, em um outro hospital. Eu entendo perfeitamente. Eu só olhei para minha esposa e disse assim: eu estou contigo. Se tu disser que vai voltar para o hospital, eu vou voltar contigo. Nós vamos encarar essa realidade, essa situação. Nós vamos para lá. Eu não deixei nas mãos dela, entenda isso. Tá? Eu não lavei as mãos assim. Tu é quem disse não. Eu disse a ela: eu estou contigo. E às vezes isso falta entre casais. De sentir apoiado, não só sentir, mas de fato ter o apoio. Nós vamos juntos, se der certo nós estamos juntos, se der errado nós estamos juntos, mas nós somos um. Não tem essa de que tu vai e eu fico. Não tem essa de que a vitória é tua e não é minha. Não tem essa que a conquista é tua e não é minha. Não, é dos dois, é da casa. Aleluia. E aí, queridos, na mudança dos médicos, Deus já nos fez entender que nós estamos na mão dele. Nós temos que depender exclusivamente dele. Ele usa sim os médicos, a medicina, todo o conhecimento. Você tem que buscar os melhores se você puder. Eu não estou jogando aqui a medicina ao vento, não é isso. Mas Deus nos fez ver claramente que Ele era quem estava no negócio, e Ele é quem dá, Ele é quem tira, porque Ele é o autor da vida. E aí nós voltamos para lá. E ao chegar lá, o nosso plano de saúde cobria a enfermaria dividida em 2 leitos. E o nosso receio foi estar naquele mesmo quarto. E aí o que acontece? Todos os quartos de enfermaria estavam lotados. Eles colocaram a gente num apartamento. A gente não teve que pagar nada mais por isso. O plano acabou cobrindo, porque era uma questão burocrática do médico, do hospital do plano. E nós ficamos em um outro ambiente. Eu disse: bom, senhor, eu sei que nós vamos entrar naquela sala de cirurgia, mas pelo menos o ambiente do quarto é diferente. E ali nós ficamos um dia para poder ter alta no outro dia. A
O bebê nasceu, foi tudo em paz, a gestação foi tranquila para a glória de Deus. De fato, foi uma restauração. Mas aí na tarde que nós estávamos para receber alta, veio uma informação do hospital dizendo assim: eles vão precisar do quarto. E abriu um quarto novo lá, um espaço, uma vaga lá na enfermaria. Vocês vão ter que passar pela enfermaria. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí a gente se sujeitou, tinha que ir. E o quarto que estava liberado era justamente o quarto onde nós enfrentamos a batalha do parto. E nós tivemos que entrar lá. Quando nós botamos os pés, o quarto estava todo reformado e Deus continuou falando conosco ali. Porque o Senhor é quem faz nova todas as coisas. Aleluia! Então nós estávamos naquele ambiente, mas aquele ambiente não vinha mais com peso sobre nós. Ele estava estruturalmente transformado. O número era o mesmo. Mas Deus foi ali e nos levou naquele lugar onde nós fomos envergonhados para escrever uma nova história. Aleluia! Então Deus nos chamando para perto, nos chamando para algo original, nos chamando para depender dEle. Às vezes a gente lutando, querendo dar o nosso jeito, querendo dar o nosso meio, nos movermos no natural, onde Deus assim: eu vou te mover no sobrenatural, querido. De fato, faz o que está ao teu alcance, o que está na posse das tuas mãos, ali onde as tuas mãos não alcançam, mas é onde a minha mão entra. Sendo que estou contigo no natural e no sobrenatural, porque tenho controle sobre todas as coisas. Aleluia! No momento de luto, um mês depois do falecimento, temos enterrado o nosso filho. A gente ganhou uma viagem de uma promoção que a gente participou para ir para um resort no litoral aqui do Ceará. Antes disso, a gente ficou na capital, porque eu tenho um tratamento de saúde lá, e periodicamente eu vou lá. Deus nos colocou num ambiente que tinha uma vista belíssima para o mar. E ali nós ficamos naquela varanda, e ali minha esposa e eu, nós choramos o nosso luto. Fazia um mês que nós tínhamos enterrado o nosso filho. Nós ficamos naquela varanda contemplando a grandeza de Deus, semelhante diante da obra dele ali, o mar, a cidade e tal. E fomos, desfrutamos desse tempo, voltamos para casa e continuamos a nossa história. Veio o nascimento da nossa filha. E aí, com 1 ano de idade dela, nós fomos comemorar uma viagem também à Fortaleza. Levamos os meninos para a praia. E nós ficamos em um outro hotel diferente desse. Mas o nosso voo de volta só era tarde da noite. A diária no hotel que nós estávamos encerrava meio-dia. Então eu tinha que ter mais uma diária. O que aconteceu? A gente voltou para esse hotel onde nós choramos o luto, na sacada que dá para o mar. O quarto foi outro, o prédio era o mesmo, mas quando nós botamos os pés na varanda, nós estávamos com a nossa Vitória nos braços. Aleluia! Aleluia! O nome dela não é Vitória, é Marina, mas ali onde nós fomos envergonhados, ali onde nós sofremos dores, ali onde nós pranteávamos, o Senhor tinha restituído, mudado a nossa sorte, nos colocado no local de uma visão. E eu vou te dizer uma coisa: a posição do quarto onde Deus nos colocou e falou conosco, nos dava uma visão quase 180 graus de ponta a ponta. Deus disse assim: eu estou ampliando a tua visão. Voltar ao original, querido, essa palavra é para você. Faz com que a tua visão ela seja ampliada, a tua visão seja aberta, ainda que falte entendimento para muita coisa na tua vida, mas a graça de Deus te basta. É sem entender, é com medo, é enfrentando os dilemas. O Senhor está te chamando para o original, o Senhor está te chamando para algo novo. Porque o que é celestial, queridos, vai além do nosso entendimento. Nós somos limitadíssimos perante o poder e a ação do nosso Deus. Então tem coisa que Deus vai nos concedendo a graça, vai concedendo entendimento, discernimento, mas tem coisa que Ele reserva para Ele, porque a gente não suporta. Sabe, nós somos um grande mistério, nós somos, na verdade, verdadeiros milagres. Porque a palavra diz que nós somos vasos de barro, revestido por fora, revestido por dentro, para suportar a glória de Deus. Você já pensou na preciosidade de você ter Deus dentro de você? É assim que acontece com todo aquele
que volta para o original, que volta para Deus, que permite recomeçar. Tem gente aqui, Deus está dizendo, você precisa se dar uma nova chance. Porque você tem dado chance a outras pessoas, mas você não tem se dado uma chance. Você precisa se perdoar, porque Deus já te perdoou. Talvez até outras pessoas envolvidas dentro desse processo também já te perdoaram. Mas você não se perdoou. Deus está tirando esse fardo das tuas costas. Aleluia! Deus está dizendo simplesmente: venha. Sabe, amado, João 21, final do texto, vai falar sobre uma das aparições de Jesus. E é uma situação semelhante ao que tinha acontecido anteriormente lá em Lucas 5, quando Jesus começa a comissionar os discípulos. Eles estão aonde? Numa pescaria. Eles estão voltando de uma pescaria. Eles estão à beira-mar. E eles foram atrás de quê? De comida, pesca. Porque o pai ensina ao filho o ofício, ou seja, o trabalho. A herança naquele tempo era dessa forma. Qual é a profissão do filho? É a mesma do pai. O pai sabe, ensina o filho assim, ia passando de geração em geração. Então eles tinham passado a noite lançando a rede, não pescaram nada. E Jesus disse: lança a rede. E eles disseram: sobre a tua palavra eu lançarei. Lançou a palavra e quase que o barco afunda de tanto peixe. Foi necessário vir um outro barco, e quase os dois afundam também. E as redes iam quase se rompendo ali. E a abundância era tremenda. E Deus disse assim: agora larga tudo e vem ser pescadores de homens comigo. E ali começou Jesus, o seu ministério, deu continuidade, agora com os seus primeiros discípulos. Jesus ensinou todas as coisas, Jesus morreu, ressuscitou, já tinha aparecido 2 vezes. Na terceira vez, Jesus volta para o mesmo cenário, o mar da Galileia, também chamado de Genezaré ou Tiberíades, são nomes para representar o mesmo lugar. E a princípio eles não reconheceram Jesus às margens, eles vinham voltando de uma noite de pesca. E alguns aqui estão passando um tempo de noite, não por conta do horário, mas por conta de como está a vida. Estão passando um tempo escuro, tempos tenebrosos, em que você se preparou para viver algo novo e esse novo não veio ainda, está tudo escuro. Mas vai amanhecer. Aleluia. Porque nós temos promessa que vai amanhecer. O sol vai brilhar, um novo dia vai chegar. E amanheceu para os discípulos. E quando eles chegaram às margens, eles foram trabalhar, eles prepararam a embarcação, eles prepararam a rede, eles se prepararam fisicamente para enfrentar uma noite trabalhando em alto mar. E voltaram e não trouxeram nada. Quantos aqui nessa noite estão trabalhando, pelejando, e olham para suas mãos e assim, Senhor, parece que eu não tenho nada. Senhor, tanto é o meu trabalho, tantas são as minhas dores, eu pago uma conta ali, eu acerto aquele outro ali, eu pelejo naquele lugar, eu faço um bico ali, e eu olho assim, parece que não tem nada. Pai, eu queria ter isso aqui, eu queria ter aquilo outro, tem coisa que está ao meu alcance, tem coisa que não está, mas chega de manhã, eu olho e não tem nada. E Jesus, amado, Jesus já ressuscitado, ainda chega para ele, depois você pode fazer a leitura, as referências que eu acabei de dizer para vocês, só pegar aqui na anotação, João 21, do 1 ao 14, tá? É onde está esse contexto que eu estou citando agora. Não vou ler por conta do tempo, depois você pega essa leitura para meditar. E aí Jesus chega e diz assim: tem alguma coisa para comer? Ora, eu passei uma noite toda trabalhando, fui buscar sustento para minha casa, para minha família, está todo mundo morrendo de fome. Eu fico imaginando os discípulos pensando nisso. Chegou um homem na beira do mar, e o barco voltando, que eles não reconheciam que era Jesus ainda. E talvez Jesus esteja te fazendo algumas perguntas ou te apresentando alguns desafios que você olha e diz assim: o Senhor tem certeza que o Senhor está me propondo isso? O voltar ao original, estar diante da face de Deus, nos traz muitos desafios. Quando Deus trouxe a ordenação sobre a minha vida, eu perguntava ao Senhor: o Senhor tem certeza que o Senhor me chamou para ser pastor? Eu sou pastor pela misericórdia de Deus, amém, queridos?
E depois de um tempo eu entendi que eu não carrego um título, eu carrego um chamado. Então eu posso estar temporariamente numa denominação, temporariamente numa outra, talvez eu não esteja em nenhuma, mas o legado que Deus estabeleceu sobre mim, ele permanece. E assim é na tua vida também. Para mim a ordenação, de fato a igreja reconhecia o chamado. Eu não. E eu lutei contra isso. A igreja reconhecia, meus pastores reconheciam, eles fizeram prova com Deus, Deus deu resposta a eles. E eu tive confirmação minutos antes da celebração do culto de ordenação pastoral. Eu fui pela fé. E estou vivo e sustentado no ministério pela misericórdia de Deus, eu e a minha casa. Então tem hora que Jesus propõe as coisas para a gente e você fica olhando e dizendo assim: o Senhor tem certeza disso? Ora, Ele tem, querido. Nós aqui não. Pai, isso é muito grande, como é que o Senhor vai fazer? O Senhor prometeu, como é que vai ser? Em que tempo vai ser? Eu só vejo noite escura, eu cheguei na beira da praia, eu não tenho nada. E o Senhor me pergunta se eu tenho algo para que você possa comer. E às vezes você fica pensando que as provas, as lutas, os confrontos é para te envergonhar. Deus não faz isso com ninguém. A prova, os testes, o confronto é para te levar a um novo nível, uma mudança de caráter, uma restauração, sair do padrão que você está e entrar no padrão do reino. Sair do padrão do mundo e voltar para o original. Você foi desgastado, foi corrompido, foi transformado, está cheio de carrapicho, nós somos ovelhas, não é assim? As ovelhas que andaram no meio do mato, tudo cheio de carrapicho, com as patas quebradas. Jesus está chamando para restauração, o original. Para essas ovelhas serem tratadas, porque a igreja, templo, comunidade de fé é hospital espiritual de gente. E uma vez cheios da glória de Deus aqui, nós somos chamados para ir lá para fora. O que nós recebemos aqui, nós brilhamos lá fora. E assim vem mais gente, olha a quantidade de gente aqui hoje, para a glória de Deus. E assim vai chegando mais. Uns vão saindo, outros vão chegando, e assim Deus vai renovando. Mas o que é fiel, permanece. Porque Deus tinha falado lá em Gênesis, e nós acabamos de aqui com Adão e Eva, mas quando Deus acabou tudo com Noé, quando Deus tirou Noé da arca, em Gênesis 9:3, quando as águas secaram, que ele saiu, disse: eis que te dou as aves e as plantas para mantimento. Queridos, as gerações podem mudar, as pessoas podem ir e vir, os ciclos na tua vida podem mudar, mas a palavra de Deus, ela permanece para você. O que Deus te prometeu vai se cumprir. E entenda uma coisa também, tem bênçãos que são as outras gerações que vão desfrutar, assim como você tem desfrutado de coisas que gerações anteriores plantaram para você colher. Não seja egoísta, não seja mesquinho, não tenha um pensamento pequeno: eu vou fazer para deixar para outros. Vai fazer para deixar para outros, porque você está desfrutando onde você não plantou, onde plantaram para você colher. É o que a palavra diz. Mas aí Jesus tinha providenciado, voltando para o contexto para a gente finalizar, à beira do mar, quando chamaram eles, e antes de chamar, mandou eles lançar mais uma vez a rede, e aconteceu da mesma forma. Mas aquilo que era uma pergunta de confronto, se eles tinham algo para comer, Jesus já tinha providenciado, porque milagrosamente a palavra diz que havia peixe sobre as brasas e pão. E tiraram 153 grandes peixes. Ou seja, não foi da pesca milagrosa que eles comeram. Além de ter a pesca milagrosa, houve o sobrenatural. Havia abundância saindo das águas, mas na terra já havia milagre, porque o peixe e o pão já estavam lá. Então, se Deus está falando contigo, está te confrontando de alguma forma, ou está te trazendo algo à memória, algo à lembrança, te colocando novo, te colocando um desafio, é porque Ele quer te levar ao original, para te trazer provisão na tua vida, para trazer o sobrenatural sobre ti, e para te trazer sustento. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.